Bom dia, boa tarde ou boa noite, seja qual for o horário que você estiver assistindo esse vídeo. Meu nome é Guilherme Bento e eu irei apresentar uma videoaula sobre o ozônio na parte superior da atmosfera, é, da disciplina de Química Geral, do professor Luiz César, do CBiotec, da UFPB, em João Pessoa. Bem, falar um pouco sobre o ozônio atmosférico, que que tem como origem o átomo de oxigênio, falar sobre o átomo de oxigênio um pouco. É, o átomo de oxigênio ele é um elemento que está presente na tabela periódica e pertence à família 6A. Com isso, ele tem 6 elétrons na sua camada de valência, que o possibilita de fazer mais duas ligações para assim completar seu octeto. Na natureza, nós encontramos outras formas de oxigênio com seus alótropos. O que são alótropos? São outras moléculas, formações de moléculas que são feitas pelo mesmo átomo. No caso, aqui, um caso muito famoso é o O2, o oxigênio molecular, que é o oxigênio que nós respiramos. Com algumas ações de radiação solar ou até mecânica em laboratório, podem ser feitas a adição de um terceiro oxigênio nesse oxigênio molecular O2, formando assim o trióxido, um oxigênio O3, também conhecido popularmente como ozônio. Bem, vou falar um pouco sobre a formação e a destruição do ozônio, como ocorre na natureza. As reações são as reações de formação e destruição do modelo de Chapman, que explica como ocorre. Na primeira formação, temos o O2 somado a HV, que nada mais é do que uma radiação, que tem como produto a separação desse O2, devido a essa radiação. Ela tem esse poder de quebrar essa ligação, tornando um oxigênio molecular O2 em dois átomos de oxigênio. Seguidamente, um átomo de oxigênio se soma a um O2 mais M, que se dá por outro elemento, gerando assim O3 mais M. Na destruição, nós temos o ozônio já formado, somado a uma radiação HV, que tem como produto O mais O2. Essa radiação, mais uma vez, ela tem o poder de fazer essa quebra do átomo de oxigênio e separando a molécula, transformando assim em um oxigênio atômico mais um oxigênio molecular. Esse oxigênio atômico se soma a um O3 mais a outro ozônio, formando assim duas moléculas de oxigênio, O2, que é o oxigênio que nós respiramos. Bem, isso aqui é o modelo mostrado por Chapman, porém, observações e estudos e trabalhos feitos na década de 70 mostraram que só essa última reação não era o suficiente para formar a quantidade de oxigênio que era observada em prática. Então, foi feita uma quarta reação para mostrar como era feita essa produção. Então, temos X mais O3, que reagindo forma um XO mais O2. Esse XO se soma mais outro O, outro oxigênio, outro átomo, gerando assim X mais O2. O O se soma ao 3, assim como aqui, nessa terceira. O O se soma ao 3, gerando 2O2, duas moléculas de oxigênio. Agora eu vou mostrar a vocês uma ilustração que eu fiz para melhor entender esses processos. Aqui nós temos a formação do ozônio, como dito na primeira parte. Temos o oxigênio molecular O2, que recebe a adição de uma radiação UV. Essa radiação UV, ela tem o poder de quebrar essa ligação, transformando o oxigênio molecular em dois átomos de oxigênio, separando assim. E esses átomos de oxigênio livres
tem a capacidade de se fundir com outras moléculas de oxigênio, montando assim o trióxido, o ozônio, formando assim o ozônio. Agora, a destruição do ozônio. Lembrando que esses modos aqui são em ocasiões naturais, onde não tem interferência humana, é algo que acontece naturalmente, e a destruição também. Como podemos ver aqui na formação, recebe-se a adição do raio UV para se formar. E assim também na destruição. Recebe a radiação UV, essa radiação quebra a ligação, só liberando o átomo de oxigênio e deixando livre também a molécula de oxigênio, o O2. Esse átomo que é liberado, ele se choca com outro O2, com outro ozônio. Esse oxigênio liberado se choca com o ozônio, formando assim duas moléculas de O2, dois oxigênios moleculares. Agora, com a destruição do ozônio por produtos de origem antropogênicas, que nada mais são do que produtos gerados pelos humanos, seja na indústria ou transporte, combustíveis fósseis, algo do tipo. Um exemplo que eu coloquei aqui é do clorofluorcarbono, que é essa molécula que também recebe na atmosfera, ela recebe a radiação V, liberando um átomo de cloro. Esse átomo de cloro, ao se chocar com o ozônio, ele dissocia o oxigênio do ozônio, transformando assim o óxido de cloro, e o oxigênio molecular, O2. A continuação dessa reação, nós temos o oxigênio um oxigênio à deriva, no caso da atmosfera, que se choca com esse óxido de cloro, separando assim, formando O2. O cloro que é solto durante essa última parte, ele está livre tanto para voltar à sua parte inicial de clorofluorcarbono, como para atingir outras moléculas de ozônio, ou O2, e assim causando a separação desses. Bem, agora falar um pouco sobre a distribuição do ozônio atmosférico. Bem, falar também sobre a importância desse ozônio na atmosfera, né? O ozônio ele está presente na atmosfera e tem um papel importantíssimo, pois ele é um grande atenuador dessa radiação que foi falada na formação dele. Ele absorve a energia dessa radiação para sua formação e destruição, e com isso impede que essa radiação passe da sua camada, que será falado mais à frente, passe dele e atinja a superfície onde estão os seres vivos. Porque essa radiação ela é maléfica aos seres vivos. Ela é responsável por algumas coisas assim que não faz bem para quase nenhuma espécie. O ozônio atmosférico, bem, sobre a produção de ozônio pela radiação. Numa visão geral na atmosfera, o ozônio ele tem a sua maior produção nas regiões onde tem uma maior concentração de radiação, que fica justamente na parte equatorial do nosso planeta, pelo ângulo que a radiação solar atinge a Terra. Esse equilíbrio de produção e perda não é muito bem justo, não é uma coisa equilibrada, é bem heterogêneo, vamos assim dizer. Apesar do trópico não, da parte equatorial ser um grande produtor de ozônio, uma parte que produz bastante ozônio, devido a ventos que são gerados até mesmo pelo movimento da Terra, esses ozônios são transportados verticalmente ou horizontalmente para outras partes do planeta, tornando assim heterogênea a sua distribuição, não é algo homogêneo. E sobre as perdas, quando esses ozônios são transportados para outras regiões do planeta, como por exemplo os polos, eles se concentram e
E tem uma longevidade, uma duração maior do que se estivesse nos trópicos, justamente pela essa quantidade de radiação. Quando nós falamos dos polos do planeta, são locais que não têm uma grande incisão de radiação solar, diferentemente da parte equatorial. Com isso, não recebendo muita radiação, os ozônios já produzidos não vão se desfazer tão facilmente, diferentemente da parte equatorial, que tem essa incisão radiativa constantemente. Sobre a densidade do ozônio, já pega com essa parte que eu falei dos polos, que no caso, devido a esses ventos, a essa duração maior do ozônio, eles acaba se concentrando mais nessas partes extremas, não na extremidade, mas no subpolo, vamos assim dizer. A exposição eritematosa, que é causada, mais uma vez, por isso, por causa dessa quantidade de radiação, é, nessa parte equatorial, onde estão mais perto do Equador, onde a incisão é maior, é mais fácil e mais recorrente as queimaduras de pele causadas pela radiação, justamente pela falta de ozônio, pela não concentração de ozônio nessa parte do planeta, nessa parte equatorial. Assim, é mais recorrente a exposição à radiação solar e, consequentemente, essas queimaduras eritematosas. A absorção da radiação pelo menor comprimento de onda. Bem, quanto menor o comprimento de onda dessa radiação, maior é a absorção dela pelo ozônio, mais ele vai usar para sua formação ou destruição. E, por fim, é a unidade Thomson, que nada mais é do que uma unidade medida para se saber a quantidade de ozônio pela nossa unidade que nós já conhecemos, que é o metro, o centímetro. Uma unidade Thomson contém 2,69 vezes 10 elevado a 16 moléculas de ozônio. Uma coluna de base unitária diária equivale a 1 centímetro quadrado. No caso, 2,69 vezes 10 a 16 equivale a 1 centímetro quadrado. Mas também podemos falar em duas unidades diferentes, tanto em massa como em densidade. No caso da massa, é calculada as gramas do ozônio por centímetro cúbico, e em densidade, a quantidade, o volume de ozônio por centímetro cúbico. Vamos falar agora um pouco das camadas, e assim também finalizando o nosso trabalho. Quais são as camadas da nossa atmosfera, né? A troposfera, que fica 8 quilômetros de 0 a 8 quilômetros, contando do chão até o final dela, de 8 a 20 quilômetros no Equador. Perdão. Essa diferença de polo, entre o polo e o Equador, também se dá, mais uma vez, pela radiação. Podemos dizer que a radiação é algo muito importante nessa parte do ozônio e como ela ajusta também as demais camadas. Acaba afetando também as outras camadas. Pelo Equador receber uma quantidade maior de radiação, os gases eles são mais expansivos, vamos assim dizer, e com isso as camadas elas também acabam ficando um pouco mais altas, diferentemente dos trópicos, que não recebem tanta radiação assim. Após a troposfera, também falando, né, a troposfera ela é a parte onde tem onde estão concentrados basicamente a maioria dos seres vivos, se não dizer todos os seres vivos do nosso planeta. E, mais uma vez, graças ao ozônio, esses seres vivos eles conseguem viver normalmente, sem se prejudicar. Na estratosfera, de 8 a 20 quilômetros, dependendo se está no polo ou mais próximo do Equador, vai até 50 quilômetros de altura. É justamente nessa parte da estratosfera, como mostra aqui nessa ilustração, que está localizada a camada de ozônio. Ela fica mais especificamente entre 30 e 35 quilômetros. É onde está concentrada a maior quantidade de ozônio do nosso planeta, é nessa camada. E é graças a ela que nós conseguimos viver cotidianamente sem essa camada de ozônio. Nós seríamos prejudicados, né, a nossa saúde seria prejudicada pela radiação, e é uma camada importantíssima.
já foi falado aqui, né? É uma camada importantíssima. A mesosfera, ela vem seguidamente da estratosfera e ela está entre 50 e 85 quilômetros de altura. A termosfera, ela vem seguida entre 80 a 85 quilômetros e vai até 640 quilômetros. Já é uma parte ali que é onde, como está mostrando aqui, né, é mais onde fica a parte dos satélites. Também é uma parte que, nesse decorrer aqui, existe uma variação de temperatura muito grande, muito grande. É uma amplitude enorme. Aqui nessa parte da atmosfera é onde está localizado alguns satélites, alguns balões, se não me engano, até balões de meteorológicos, eles conseguem chegar aqui na atmosfera. E em seguida vem a exosfera, que é muito, muito alta, já é o limite da atmosfera do nosso planeta, e ela está localizada ali entre 640 e até 900 quilômetros de altura. É uma parte que só os foguetes ou saindo da Terra já é muito distante. Após ela já vem o espaço sideral, tipo, já fica fora do nosso planeta. Bem, esse foi a apresentação, né, sobre o ozônio nas camadas mais externas do planeta. E eu fico por aqui com as referências. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se puder, comente. Se puder, avalie de uma forma legal. Deu trabalho fazer o vídeo, mas deu resultado bom também. Eu agradeço a vocês pela paciência e pela compreensão. Obrigado, gente. Beijo. Tchau.